Nessa aula a gente vai fazer nosso delicioso bolo vulcão de churros, ou bolo vulcão bem casado, ou bolo vulcão de canela com doce de leite. Eu deixo vocês escolherem o nome, porque é uma delícia de todas as formas que vocês apelidarem esse nosso bolo de canela, massa de canela low carb. E aí a minha sugestão aqui é um doce de leite maravilhoso para vocês estarem cobrindo o seu bolo. Então vamos lá, vamos começar passo a passo da nossa massa de churros ou bolo de canela, que é maravilhoso. Aqui então no liquidificador, todos os líquidos primeiro. Então eu vou entrar com os ovos, o leite de amêndoas, o óleo, nosso mix de polióis, no caso o eritritol e a nossa estévia. E esse bolo tem uma parte aqui diferente que a gente vai adicionar junto com os ingredientes líquidos, ou a nossa farinha de amendoim ou farinha de castanha de caju, ou se você não encontrar a farinha de amendoim, pode ser o amendoim torrado sem sal. Adicionando ele aqui no início, vai ficar super dissolvido, né, trituradinho, e não vai se ficar pedacinhos de amendoim na sua massa, pode ter certeza. Então eu vou fazer com os pedacinhos já para mostrar para vocês que pode ser tanto a farinha de amendoim quanto o amendoim. Trazer essa lembrança, né, de um bolo de churros, ou né, pensando numa época sazonal de venda, né, um bolo para nossos meses juninos. Então o amendoim se encaixa muito bem. Precisa ser uma farinha com um pouco mais de carboidrato, mesmo dentro da low carb, então que seria a castanha de caju, ou a de amendoim, uma farinha com um sabor mais intenso também, para dar um pouco mais de personalidade aqui no nosso bolo e se diferenciar das outras nossas massas brancas low carb. E aí eu também vou colocar a farinha de amêndoas aqui junto com os meus líquidos, para ter certeza, né, que eu não preciso ter aquela farinha super fina, clara, nesse momento que aqui o liquidificador faz o trabalho pra gente. E liquidificador. Agora sim, nesse momento eu preciso deixar bater pelo menos de 2 a 3 minutinhos, ainda mais que eu entrei com amendoim em pedacinhos, né? Então precisa bater muito bem para deixar essa massa bem fofinha, bastante ar, e triturar todas as minhas farinhas de oleaginosa. Já bati bem essa minha massa, então esse é o momento mais importante dessa receita. Já não tenho pedacinhos nem de amêndoas e nem do amendoim. Com a massa super bonita e com as nossas bolinhas de ar que vai fazer dar volume, estrutura e maciez aqui para nossa massinha. Agora sim eu entro com o restante das minhas farinhas, né? No caso aqui, a farinha de coco. Um pouquinho aqui, a farinha de coco. Venho também com o leite de coco em pó. O leite de coco em pó nos ajuda a secar também um pouquinho essa massa e dar estrutura. E a nossa albumina, que também nos ajuda a criar bolhas de ar dentro dessa massa e também dá uma estrutura para ela crescer com mais volume, tá? Também venho com a canela em pó, e aqui a gente usa uma quantidade bem grande. Caso você não venha utilizar a canela em pó, você pode estar substituindo por um mix de especiarias, por exemplo, e colocar nessa massa, que eu estou utilizando só a canela em pó. O extrato, a essência de baunilha. E vou deixar para o final goma xantana e o nosso fermento, tá? Volto, agora é só para incorporar muito bem todos os ingredientes, lembrando que a gente entrou aqui com a farinha de coco, então eu não posso demorar demais, senão ela vai engrossar essa minha massa e dificulta na hora de colocar nas formas. Então só o tempo de misturar, incorporar bem esses ingredientes. E agora eu venho com o fermento
e a nossa goma xantana que vai ajudar a aglutinar todos os nossos elementos aqui e deixar uma massa bem estruturada, sem ficar seca ou quebrando, esfarelando, né? E aqui o nosso segredinho do pulsar. Eu vou entrar primeiro, né, com o pulsar. E aí eu abro uns 10 segundinhos e está ótimo. Então já estou com a minha massa, vou só certificar que foi tudo misturado. E agora, só colocar nas forminhas. E eu gosto de utilizar, quando eu vou colocar, essas forminhas, elas são um pouquinho mais fininhas, então eu gosto de sempre usar uma outra assadeira, né? Tanto para segurar a forminha retinha, mas também para dar tempo de assar, né, toda essa minha massa sem correr o risco de queimar a parte de baixo do meu bolo, tá? Então aqui vou pegar a balança, já untei. Essas forminhas que tem mais desenho, eu gosto de estar utilizando um desmoldante, mas você pode também pincelar ou colocar um spray de óleo de coco que funciona também, tá? Agora sim, pego as minhas forminhas, meu forno já está pré-aquecido 180 graus e eu vou deixar essa massa nas formas de 13 centímetros, que é o nosso mini caseirinho, em média de 25, 27 minutos, e se for uma forma grande, uma forma de bolo suíço, entre 20 e 22 centímetros, essa massa vai ficar entre 33 e 35 minutos. Uma grande dica para vocês, estamos utilizando farinhas super úmidas, né, úmidas de gordura. Então, o conselho sempre para as nossas massas low carb é você finalizar o bolo e deixar em torno de 5, 7 minutos após finalizar, com a porta do forno entreaberta, o forno desligado, para evaporar o máximo de líquidos que tiver dentro dessa massa e deixar a nossa massa fofinha e não solada e extremamente úmida, mas sim úmida na medida certa. Então, nossos bolinhos vão para o forno. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como essa massa vai ficar super gostosa e deliciosa. Já fechou o tempo do nosso bolinho. Vou retirar aqui para mostrar para vocês que massa maravilhosa. Então, eu já deixei uns minutinhos ele aqui dentro do forno. E vou fazer o teste do palito para mostrar para vocês. Então, ele tá super estruturado. E tá assadinho. Certo? Vou tirar um desses aqui da minha forminha para mostrar para vocês essa estrutura, mas eu já estou aqui numa versão 22 centímetros e um mini caseirinho também. Então, lembrando, gente, esses bolos, essas massas low carb, a gente precisa deixar, né, amornar um pouquinho para desenformar, mas não podemos esfriar completamente essas massas. Mas na hora de cortar, sempre deixe esfriar completamente para que os óleos, né, das farinhas de oleaginosas não acabem saindo com o calor e aí deixando a nossa massa solada, tá? Então tá aqui a nossa massa. Super fofinha, estruturada. O nosso bolinho de canela, nosso bolinho churros, que a gente vai cobrir com um doce de leite. E eu, na verdade, coloquei a grade para mostrar para vocês a forma correta de deixar os nossos bolos low carb esfriando.
Então essa grade, para você começar, ela não é obrigatória, mas no momento que você puder ter, ela auxilia muito a fazer com que o nosso bolo resfrie de maneira toda igual, né? Então deixa eu tirar aqui. Toda uniforme. Fazendo com que o ar circule em todas as partes da minha massa. Então o ideal sempre é deixar nosso bolo low carb esfriando numa gradezinha dessa, que é de resfriamento mesmo para bolos. Você vai encontrar hoje muito fácil, entre 25 e 35 reais você já consegue adquirir essa gradezinha. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma sugestão de estar conservando o seu bolo numa textura bem bacana, que muitas vezes é o motivo de solar a massa do nosso bolo, é a gente deixar esfriando ou na própria embalagem que você vai comercializar ou direto no prato. Claro que aqui eu tô trazendo ela quentinha para poder apertar e mostrar para vocês que realmente é muito fofinha essa massa. E também porque eu já vou cortar ela e degustar. Então aqui eu tô já com o bolinho na minha embalagem de bentô, meu mini caseirinho. E aqui na versão maior, de 22 centímetros. Gente, aqui é o nosso doce de leite low carb, super cremoso, que é a sugestão para vocês estarem cobrindo esse bolo de canela, né? E transformar em um bolo bem casado ou num bolo churros. Vou colocar um pouquinho dessa cobertura aqui nesse bolinho, no nosso mini. Vou rechear fazer um mini vulcão com a espátula mesmo, tá? Essas forminhas com desenho, elas são práticas porque elas mesmas fazem o desenho todo da cobertura. Caso você venha fazer esses bolinhos nas embalagens, né, clássicas dos caseirinhos, aquelas retangulares, vocês podem deixar, né, o doce de leite mais firme para vocês usarem o bico de confeitar, ou mesmo fazer uma camadinha mais fina do doce de leite, que vai sair super bem também. E é claro que aqui a gente vai fazer a versão vulcão, do nosso bolo de churros. Vou polvilhar um pouquinho de canela. E você pode estar dando um toque a mais, colocando uma canela em pau ou colocando um docinho de churros, um biscoitinho de canela. Então fica, né, é muito livre para a gente estar criando em cima dos nossos bolos e dando valor, né? Isso são os valores, uma cobertura brilhante, um toque diferenciado nos nossos bolos, uma tagzinha de produto caseiro. Então tudo isso agrega muito valor ao nosso produto, traz uma personalidade para o nosso negócio e também, né, um diferencial onde as pessoas sempre vão enxergar o nosso bolo e vão, aquele ali é o bolo da Thalita, aquele ali é o bolo saudável, um bolo fit, porque já sabe das características, da personalidade que a gente traz dentro do nosso negócio. E é claro que eu vou cortar esse bolinho aqui pra gente ver como ele está aqui dentro e também mostrar que o mini vulcão, ele funciona muito bem também. Então olha lá essa massa, uma massa super fofinha, low carb, sem açúcar. E eu vou degustar, como sempre. A farinha de amendoim,
o amendoim traz um toque único e especial. Então foi como eu falei para vocês. Até lembra um pé de moleque, lembra realmente um churros com esse caramelizado aqui do doce de leite. Fica incrível mesmo. Faça aí, experimente, teste e desenvolva a sua receita cada vez com mais autonomia e segurança. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima aula.